Na noite de 13 de abril, 7 instalações militares iranianas arderam em simultâneo. 7, ao mesmo tempo. E quando Teherã falou em medidas de resposta de caráter estratégico, os analistas de todo o mundo ficaram em silêncio, porque todos sabem o que essa expressão significa na linguagem do regime dos ayatolás. Eram 2h14, hora local, quando os primeiros mísseis de cruzeiro Tomahawk cruzaram o espaço aéreo do Golfo Pérsico. Lançados a partir de submarinos da classe Ohio, posicionados a centenas de quilômetros da costa iraniana, esses engenhos voaram rente ao mar durante 47 minutos antes de atingirem os primeiros alvos. Não havia como os radares iranianos os detectar a tempo. Não havia como os aviões de intercepção decolarem. A única coisa que o Irã pôde fazer nessa madrugada foi assistir ao próprio arsenal a desaparecer em bolas de fogo. Mas recuemos um pouco. Para perceber o que aconteceu nessa noite, é preciso perceber o que a precedeu. Durante semanas, a inteligência americana, apoiada por informações partilhadas pelo Mossad israelita, havia rastreado movimentações invulgares nas bases iranianas de mísseis balísticos. Veículos de transporte Erector Launcher, os famosos TEL, estavam a ser reposicionados às 3 da manhã, fora dos padrões habituais. Satélites de reconhecimento da NRO, a Agência Americana de Reconhecimento Nacional, captaram imagens de sistemas Shahab-3 a serem retirados de abrigos subterrâneos em Khorramabad. Os mísseis Fatah, os hipersônicos que Teherã havia apresentado ao mundo em 2023 com enorme pompa, estavam a ser carregados em lançadores móveis perto de Isfahan. E nas instalações a sul de Tabriz, técnicos da Guarda Revolucionária Islâmica, o famoso CGRI, trabalhavam sem parar para preparar dezenas de drones Shahed 136, os mesmos que a Rússia usou para devastar a infraestrutura energética ucraniana. O Pentágono avaliou a situação como iminente. A palavra usada nos briefings internos foi iminente. E quando o Pentágono usa essa palavra, o que se segue não é diplomacia. O presidente dos Estados Unidos, reunido com o Conselho de Segurança Nacional na sala de situação da Casa Branca, ouviu o diretor da CIA apresentar as provas. Fotografias de satélite, intercepções de comunicações, relatórios de agentes no terreno. A conclusão era inequívoca. O Irã preparava-se para lançar um ataque massivo contra bases americanas no Médio Oriente e, possivelmente, contra o próprio Estado de Israel. A decisão foi tomada. A operação recebeu o nome de código que nunca foi oficialmente confirmado, mas que os meios de comunicação americanos passaram a citar como Operation Midnight Forge. E às 1h27 da madrugada, hora do Golfo Pérsico, a máquina de guerra americana pôs-se em movimento. O porta-aviões USS Gerald R. Ford, posicionado no Golfo Pérsico com uma escolta de 6 navios de guerra, incluindo os destroyers USS Arleigh Burke e USS Gravely, iniciou operações de voo em modo silencioso. Sem comunicações de rádio externas, sem luzes de navegação visíveis, os F/A-18 Super Hornet começaram a descolar do convés às 1h44, em intervalos de 90 segundos, carregados com bombas JDAM de precisão guiada por GPS. Simultaneamente, a partir da base aérea de Al Udeid, no Catar, 4 bombardeiros furtivos B-2 Spirit levantaram voo em direção ao espaço aéreo iraniano. Estes aviões, praticamente invisíveis para os radares convencionais, transportavam a arma mais temida do arsenal americano para este tipo de missão. As GBU-57, as chamadas Massive Ordnance Penetrators, bombas de 13 toneladas capazes de atravessar 60 metros de betão armado antes de explodir. Percebem o que isso significa? Significa que nem os bunkers mais profundos são seguros. Os submarinos da classe Ohio, posicionados no Mar Arábico e no Golfo de Omã, iniciaram o lançamento dos Tomahawk às 2h01. Cada submarino transporta até 154 mísseis de cruzeiro. Os primeiros 48 foram lançados em salvas de 8,
em intervalos calculados para que todos atingissem os alvos em simultâneo, uma técnica chamada Time on Target, que impede qualquer sistema de defesa aérea de reagir eficazmente a múltiplas ameaças em direções diferentes. E às 2h14, como um relógio de destruição perfeitamente sincronizado, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Em Isfahan, as instalações de armazenamento de mísseis Fatah e Sagil explodiram numa sequência de 4 detonações separadas por menos de 3 segundos. O Sagil-2, um míssil balístico de combustível sólido com alcance de 2.000 quilômetros, suficiente para atingir Israel, a Arábia Saudita e as bases americanas no Catar, foi destruído nos seus silos antes de ter qualquer hipótese de ser lançado. As imagens captadas por satélites comerciais horas depois mostravam crateras com 40 metros de diâmetro, onde antes existiam estruturas militares classificadas. A 180 quilômetros a norte, perto de Tabriz, os hangares onde estavam armazenados os drones Shahed 136 e os mais avançados Mohajer 10 foram atingidos por mísseis JDAM, lançados pelos F/A-18. O Mohajer 10, um drone de reconhecimento e ataque com autonomia de 2.000 quilômetros, era considerado pelos analistas da OTAN como uma das ameaças mais sofisticadas do arsenal iraniano de drones. Nessa noite, dezenas deles viraram sucata incandescente. Mas foi em Natanz que aconteceu o momento mais perturbador da noite. Os B-2 Spirit, voando a altitude de cruzeiro e completamente invisíveis para os sistemas de radar S-300 e Bavar 373, que o Irã havia posicionado em torno das suas instalações nucleares, lançaram as GBU-57 sobre os complexos subterrâneos de enriquecimento de urânio. As explosões foram sentidas a 30 quilômetros de distância. Moradores de Kashan, uma cidade a sul de Natanz, acordaram com o que descreveram como um terremoto. As janelas de edifícios a 15 quilômetros do epicentro ficaram estilhaçadas. O Pentágono confirmou, através de um comunicado lacônico divulgado às 6h30, hora de Washington, que forças armadas americanas conduziram ataques cirúrgicos de precisão contra infraestruturas militares iranianas que representavam uma ameaça iminente para forças e aliados americanos na região. Sem mencionar Natanz, sem mencionar as instalações nucleares. Mas toda a gente percebeu. Agora digam-me, quem começou verdadeiramente esta escalada? O Irã, ao preparar um ataque que ainda não tinha sido lançado? Ou os Estados Unidos, ao atacar preventivamente um país soberano com base em inteligência que, como já vimos no passado com o Iraque em 2003, pode estar errada? Esta é a questão que divide analistas, diplomatas e cidadãos comuns, e não há uma resposta simples. A reação de Teherão não se fez esperar. Às 5h47, o líder supremo Ali Khamenei apareceu numa transmissão de emergência na televisão estatal iraniana. Estava sentado com um semblante que os observadores descreveram como gelado. Não havia raiva visível, havia algo mais preocupante: calma. O inimigo cometeu um erro histórico, disse Khamenei em Farsi, com a voz plana e controlada de quem já tomou uma decisão. A resposta do Irã será estratégica, proporcional e irreversível. O inimigo saberá o que isso significa. Estratégica, proporcional, irreversível. 3 palavras que, na linguagem do regime iraniano, têm um significado muito específico. E todos os analistas que as ouviram naquela manhã chegaram à mesma conclusão. Teherão não estava a falar de mísseis convencionais. Estava a falar de outra coisa. Enquanto Khamenei falava, no Golfo Pérsico a situação deteriorava-se rapidamente. A Guarda Revolucionária Islâmica ativou as suas flotilhas de lanchas rápidas de ataque, dezenas de embarcações pequenas e ágeis, armadas com mísseis antinavio C-802 e torpedos, que a Marinha Americana teme desproporcionalmente pela sua capacidade de atacar em enxame. Estas lanchas começaram a aproximar-se do USS Gerald R. Ford, em formações de 20 e 30 embarcações. Os destroyers USS Arleigh Burke
e USS Gravely posicionaram-se entre as lanchas e o porta-aviões, ativando os seus sistemas de defesa Phalanx CIWS, os canhões rotativos de 20 mm que disparam 4.500 projéteis por minuto e que são a última linha de defesa contra ataques em enxame. Foi um momento de tensão extrema. Durante 23 minutos, as lanchas iranianas e os navios americanos estiveram a menos de 3 milhas náuticas uns dos outros, num impasse que poderia ter desencadeado uma batalha naval no coração do Golfo Pérsico. Finalmente, as lanchas recuaram. Mas o Estreito de Hormuz, o corredor de 33 quilômetros de largura, por onde passa 20% de todo o petróleo mundial, estava agora sob ameaça direta. Os preços do petróleo dispararam 18% nas bolsas asiáticas, logo nas primeiras horas da manhã. No espaço aéreo iraniano, a situação era igualmente caótica. Os F-14 Tomcat iranianos, sim, os mesmos aviões que o Irã comprou aos Estados Unidos nos anos 70, antes da Revolução Islâmica, e que ainda mantém operacionais com peças de substituição fabricadas localmente, foram scrambled a partir da base aérea de Mehrabad, em Teherão. Estes aviões, com quase 50 anos de serviço, tentaram interceptar os F-35 americanos que sobrevoavam o espaço aéreo iraniano em missões de reconhecimento pós-ataque. Mas os F-35, com a sua tecnologia furtiva de quinta geração, eram simplesmente invisíveis para os radares de bordo dos F-14. Os pilotos iranianos reportaram ao controlo de terra que não conseguiam estabelecer lock, não conseguiam prender o alvo nos seus sistemas de armas. Pelo menos 2 F-14 iranianos foram abatidos nessa manhã. As circunstâncias exatas são ainda contestadas. O Pentágono não confirmou nem desmentiu. O CGRI afirmou que os aviões foram vítimas de fogo amigo acidental dos próprios sistemas de defesa aérea iranianos, confusos com tantos alvos simultâneos no espaço aéreo. Seja como for, 2 pilotos iranianos morreram. Em Teherão, a cidade acordou para o caos. As redes de comunicação móvel foram cortadas pelo governo iraniano às 6h15, uma medida de controle de informação que os regimes autoritários adoptam quando querem impedir que imagens e vídeos circulem livremente. Mas era demasiado tarde. Nos bairros residenciais do norte de Teherão, residentes já tinham visto as primeiras imagens dos ataques partilhadas via Telegram e VPN, as redes privadas virtuais que os iranianos usam há anos para contornar a censura governamental. Filas de automóveis formaram-se nas estações de serviço às 7 horas da manhã. O medo de uma guerra total faz com que as pessoas queiram os depósitos cheios. Os supermercados abriram com filas à porta. As escolas foram encerradas por decreto governamental. Numa rua de Teherão, uma mulher de meia-idade foi filmada, antes do corte das comunicações, a dizer em farsi o que muitos pensavam, mas poucos ousavam dizer em voz alta. Não queremos esta guerra. Queremos viver. Por que é que os nossos filhos têm de pagar por isto? É uma pergunta que qualquer pai ou mãe, em qualquer parte do mundo, entende visceralmente. A guerra nunca é abstracta para quem vive sob as bombas. Entretanto, nos corredores do poder em Washington, a narrativa oficial estava a ser construída com cuidado cirúrgico. O presidente dos Estados Unidos, numa declaração ao país, transmitida em direto às 8 horas da manhã, hora do leste, afirmou: os Estados Unidos não procuram a guerra com o povo iraniano. Procuramos a paz e a estabilidade na região. Mas não podemos, e não vamos, tolerar ameaças iminentes contra as nossas forças e os nossos aliados. A frase foi aplaudida pelos republicanos e criticada pelos democratas mais progressistas, que a consideraram uma justificação circular para um acto de guerra não autorizado pelo Congresso. No Conselho de Segurança das Nações Unidas, convocado em sessão de emergência às 10 horas, hora de Nova York, o embaixador russo Vassily Nebenzia foi o primeiro a falar. O que os Estados Unidos fizeram esta noite é uma violação flagrante do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. A Rússia exige uma cessação imediata das hostilidades e condena sem reservas este acto de agressão.
A China, pela voz do embaixador Zhang Jun, adoptou uma linguagem mais moderada, mas igualmente crítica. A China está profundamente preocupada com a escalada desta situação e apela à máxima contenção de todas as partes. Israel, pelo contrário, reagiu com uma declaração de apoio inequívoco às ações americanas. O primeiro-ministro israelita afirmou que Israel apoia o direito de qualquer nação democrática a defender-se de ameaças existenciais, uma formulação que foi imediatamente interpretada como uma confirmação tácita de que o Mossad havia partilhado inteligência com Washington que justificava os ataques. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos guardaram silêncio público. Mas fontes diplomáticas citadas pelo Wall Street Journal afirmaram que, em privado, os líderes do Golfo Pérsico respiraram de alívio. Os sistemas de mísseis iranianos destruídos nessa noite eram exatamente os que apontavam às suas capitais. Mas era no domínio nuclear que a situação se tornava verdadeiramente aterrorizadora. Horas após os ataques, a diretora-geral adjunta da Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, convocou uma conferência de imprensa de emergência em Viena. A sua mensagem foi direta e perturbadora. Os inspectores da AIEA haviam sido expulsos das instalações de Fordow, a instalação de enriquecimento de urânio construída dentro de uma montanha, a 80 metros de profundidade, perto de Qom, 48 horas antes dos ataques americanos. Não temos visibilidade sobre o que está a acontecer em Fordow, admitiu a funcionária, com uma franqueza que raramente se ouve em linguagem diplomática. E isso é extremamente preocupante. Fordow. Este nome precisa de ser compreendido na sua totalidade. Fordow não é uma instalação nuclear normal. Foi construída secretamente, sem ser declarada à AIEA, e só foi revelada ao mundo em 2009, quando a inteligência americana e israelita a detectou. Está enterrada numa montanha de granito, protegida por camadas de betão armado que a tornam praticamente invulnerável mesmo às GBU-57 americanas. E é lá, segundo os últimos relatórios da AIEA, antes da expulsão dos inspectores, que o Irão havia alcançado níveis de enriquecimento de urânio de 84%, a 6 pontos percentuais dos 90% necessários para construir uma bomba nuclear. 84%. Deixem isso assentar por um momento. Para contexto, o urânio enriquecido a 3,67% é o que os acordos internacionais permitem ao Irão para fins civis. O urânio enriquecido a 20% já é considerado de alta preocupação. A 60%, os analistas começam a usar a palavra breakout, a capacidade de correr para a bomba em semanas. A 84%, com os inspectores expulsos e as instalações convencionais destruídas pelos americanos, a questão já não é se o Irão pode construir uma bomba. A questão é quanto tempo falta. Analistas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, em Washington, estimaram publicamente que, com o material já enriquecido que o Irão possui, o regime dos ayatolás poderia ter urânio suficiente para uma bomba em menos de 2 semanas, se decidisse avançar a fundo. A montagem de um dispositivo funcional levaria mais tempo, meses, provavelmente, mas o threshold, o limiar psicológico e técnico que separa um Estado com ambições nucleares de um Estado nuclear de facto, estava a ser cruzado em tempo real. E agora imaginem estar na posição do presidente dos Estados Unidos nesse momento. Acabou de ordenar ataques que destruíram o arsenal convencional do Irão. Mas ao fazê-lo, pode ter empurrado Teherão para o único trunfo que lhe resta: a ameaça nuclear. O que faria? Avançaria com ataques a Fordow, sabendo que pode não conseguir destruir a instalação e que a tentativa pode ser o gatilho para uma guerra total? Ou negociaria, sabendo que está a negociar com uma pistola apontada à cabeça? Não há resposta certa. E é exatamente por isso que esta situação é tão perigosa. O ex-diretor do Mossad, Tamir Pardo, em entrevista ao canal israelita Channel 12 nessa tarde, foi brutalmente direto. O que o Irão está a fazer agora é o que nós chamamos nuclear blackmail, chantagem nuclear.
Estão a dizer aos americanos: destruíram o nosso arsenal convencional, mas temos algo que não podem destruir facilmente. E se continuarem a pressionar-nos, vamos usá-lo como moeda de negociação. Pardo fez uma pausa. Ou mais do que isso? Mais do que isso. Enquanto os diplomatas debatiam em Nova York e os analistas especulavam em Washington, no terreno, a situação continuava a evoluir de forma imprevisível. Na base aérea iraniana de Bandar Abbas, na costa do Golfo Pérsico, técnicos do CGRI trabalhavam febrilmente para preparar os últimos lançadores de mísseis antinavio que tinham sobrevivido aos ataques americanos. Os mísseis Nor, versões iranianas do C-802 chinês, com alcance de 170 quilômetros, foram apontados ao USS Gerald R. Ford. Se algum deles atingisse o porta-aviões, com os seus 5.000 tripulantes a bordo, as consequências seriam catastróficas, não apenas em termos humanos, mas em termos da resposta americana que se seguiria inevitavelmente. Os MQ-9 Reaper americanos, os drones de ataque e reconhecimento que sobrevoavam a região à altitude de cruzeiro, detectaram as movimentações em Bandar Abbas. Em menos de 8 minutos, 3 mísseis Hellfire foram lançados a partir dos Reaper e destruíram os lançadores antes de qualquer míssil antinavio poder ser disparado. Mais 17 técnicos do CGRI morreram nessa operação. O balanço provisório, ao fim do primeiro dia, era devastador para o Irão. Pelo menos 7 instalações militares destruídas ou severamente danificadas, incluindo os complexos de mísseis Shahab-3, Fatah e Sajil, em Isfahan e Khorramabad. Os hangares de drones Shahed e Moajer, em Tabriz. E os complexos subterrâneos de Natanz. O número de baixas militares iranianas era estimado entre 340 e 520. Os números variavam conforme a fonte, como sempre acontece nas primeiras horas de qualquer conflito. O CGRI admitiu apenas mártires heróicos, sem dar números. As agências de notícias citavam fontes anônimas iranianas a falar em centenas de mortos. Do lado americano, as perdas eram, por enquanto, mínimas. 2 F-A-18 danificados por fogo de artilharia antiaérea iraniana, com os pilotos a ejetarem-se em segurança sobre o Golfo Pérsico e a serem recuperados por helicópteros de busca e salvamento. Um drone MQ-9 abatido por um míssil terra-ar iraniano. Nenhuma baixa humana americana confirmada, pelo menos oficialmente. Mas a guerra raramente permanece assimétrica por muito tempo. Às 19h45, hora de Teherão, as sirenes de alerta aéreo soaram em Tel Aviv, em Haifa e em Jerusalém. O Irão havia lançado uma salva de 14 mísseis balísticos Shahab-3. Os sobreviventes que não haviam sido destruídos nos ataques americanos ou possivelmente reservas escondidas em locais que a inteligência americana não havia detectado. Os mísseis foram interceptados pelo sistema Arrow 3 israelita e pelos Patriots americanos posicionados em Israel. 11 foram destruídos na atmosfera. 3 passaram pelas defesas. 2 caíram em zonas desabitadas do Negev, causando apenas danos materiais. O terceiro atingiu um bairro residencial em Petah Tikva, a leste de Tel Aviv. 8 civis israelitas morreram. 34 ficaram feridos. 8 civis. 8 pessoas que naquela manhã tinham acordado, tomado o pequeno almoço, levado os filhos à escola. 8 pessoas que não tinham nada a ver com as decisões tomadas em Teherão, em Washington ou em Jerusalém. A guerra tem sempre este rosto, e é sempre o mais difícil de olhar. Israel respondeu de imediato. O primeiro-ministro convocou o gabinete de guerra às 21 horas e às 23h30, caças F-35 Yadir, a versão israelita do F-35, lançaram ataques contra posições da Hezbollah no sul do Líbano, que o governo israelita considerava ter servido de plataforma de coordenação para o ataque iraniano. O conflito estava a alastrar geograficamente como uma mancha de óleo em água. E foi neste momento, com o Médio Oriente a arder em múltiplos pontos simultâneos, que o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano,
Em declarações à agência de notícias Fars, pronunciou a frase que fez o mundo prender a respiração. O Irão reserva-se o direito de utilizar todos os meios ao seu dispor para garantir a sua sobrevivência como nação soberana. Todos os meios. Todos os meios. Não era uma ameaça vaga. Era uma referência calculada, deliberada, ao arsenal que o Irão ainda não havia utilizado. O arsenal que estava a 84% do limiar de enriquecimento. O arsenal que os inspectores da AIEA já não podiam verificar. O arsenal que estava enterrado a 80 metros de profundidade numa montanha de granito em Fordow. Será que o Irão está verdadeiramente a ameaçar usar uma arma nuclear? Ou está a blefar, a usar o espectro da bomba como alavanca diplomática para forçar os americanos a negociar? Esta é a pergunta que nenhum analista consegue responder com certeza. E é exatamente essa incerteza que torna a situação tão extraordinariamente perigosa. Porque quando os decisores políticos não sabem se o adversário está a blefar, tendem a agir como se não estivesse. Nos dias que se seguiram, o mundo assistiu a uma dança frenética de diplomacia de emergência. O secretário de Estado americano voou para Moscovo, sim, para Moscovo, numa tentativa de usar os canais russos para transmitir uma mensagem a Teherão. A China enviou o seu enviado especial para o Médio Oriente para uma visita de emergência ao Irão. O Catar, que mantém relações diplomáticas com ambos os lados, ofereceu-se como mediador. Mas Teherão não atendia. Ou, mais precisamente, atendia apenas para repetir a mesma mensagem. As medidas estratégicas estão em curso. Não podem ser revertidas. Entretanto, nas instalações de Fordow, o que estava exatamente a acontecer permanecia um mistério. Os satélites de reconhecimento americanos podiam fotografar a entrada da instalação, mas não o que se passava lá dentro. As centrifugadoras INR-6 e INR-9, as mais avançadas do programa nuclear iraniano, capazes de enriquecer urânio 10 vezes mais rapidamente que os modelos anteriores, continuavam a girar nas profundezas da montanha, fora do alcance de qualquer bomba americana, fora do alcance de qualquer inspeção internacional. Um ex-funcionário do Departamento de Energia americano, citado anonimamente pela revista Foreign Affairs, disse algo que resume tudo. Destruímos o arsenal convencional do Irão, mas ao fazê-lo, podemos ter acelerado o programa nuclear. Porque agora, para o regime iraniano, a bomba já não é uma opção estratégica de longo prazo. É uma necessidade de sobrevivência imediata. Uma necessidade de sobrevivência imediata. Há quem em Portugal e em toda a Europa pense que estes conflitos são distantes, que não nos dizem respeito. Mas o Estreito de Hormuz não é apenas uma linha no mapa do Médio Oriente. É a artéria por onde passa o petróleo que aquece as nossas casas, que move os nossos automóveis, que alimenta as nossas fábricas. Se esse estreito fechar, e o Irão ameaçou fazê-lo explicitamente com Minas e com a sua frota de lanchas rápidas, o preço do combustível em Lisboa duplica em semanas. As cadeias de abastecimento europeias entram em colapso. A inflação, que já nos custou tanto nos últimos anos, regressa com uma violência que não vimos desde os anos 70. E se o conflito escalar para o domínio nuclear, mesmo que seja apenas uma ameaça, mesmo que o Irão nunca chegue a usar uma bomba, as implicações para a segurança europeia são imediatas. A NATO terá de se posicionar. Os países do flanco sul da aliança, Itália, Grécia, Turquia, estarão na linha da frente de qualquer resposta militar. E Portugal, membro fundador da NATO, não ficará de fora. Neste momento, enquanto estas palavras são pronunciadas, os acontecimentos continuam a desenvolver-se. As centrifugadoras em Fordow continuam a girar. Os navios de guerra americanos continuam a patrulhar o Golfo Pérsico. Os F-35 israelitas continuam a sobrevoar o Líbano. E em Teherão, nos corredores do poder do CGRI, decisões estão a ser tomadas cujas consequências nenhum analista, nenhum serviço de inteligência, nenhum computador de modelação estratégica consegue prever com certeza. O que sabemos é isto: o Irão perdeu grande parte do seu arsenal convencional numa única noite.
O que lhe resta como trunfo final, como carta que nunca deveria ter de jogar, mas que agora está na mesa, é a ameaça nuclear. E um regime encurralado, humilhado, com o seu arsenal destruído e o seu prestígio em ruínas, é exatamente o tipo de regime que os estrategas mais temem. Não porque seja forte, mas porque pode sentir que já não tem nada a perder. As horas que se seguem serão decisivas. O próximo movimento do Irão definirá se este conflito permanece uma guerra limitada, terrível, mas contida, ou se transforma em algo que nenhum de nós, em nenhum canto do mundo, conseguirá ignorar. Os ponteiros do relógio nuclear estão a avançar, e desta vez ninguém sabe onde está o alarme.